Você já parou para pensar: o que aconteceria se Jesus voltasse hoje? Como ele olharia para a sua vida? Você estaria entre as ovelhas ou entre os bodes? O evangelho de hoje é um dos mais fortes e diretos que Jesus nos deixou. Ele fala sobre o julgamento final e revela que o verdadeiro amor se mostra nas atitudes mais simples do nosso dia a dia. Fique comigo até o final deste vídeo, porque essa reflexão pode mudar sua forma de enxergar a fé e a forma como você vive. Vamos abrir nosso coração para a palavra de Deus. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, sentar-se-á em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei em herança o reino preparado para vós desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e me destes de comer. Tive sede, e me destes de beber. Era estrangeiro, e me acolhestes. Estava nu, e me vestistes. Enfermo, e me visitastes. Preso, e fostes ver-me. Então os justos perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar-te? E o rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizestes. Depois dirá aos que estiverem à esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o demônio e seus anjos. Pois eu tive fome, e não me destes de comer. Tive sede, e não me destes de beber. Era estrangeiro, e não me acolhestes. Nu, e não me vestistes. Enfermo e preso, e não me visitastes. Então também estes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou sede, estrangeiro ou nu, enfermo ou preso, e não te socorremos? E o rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um destes pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. E estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que palavra poderosa, não é mesmo? Esse evangelho é como um espelho que Jesus coloca diante de nós. Ele não está falando aqui de grandes milagres, nem de longas e elaboradas orações. Ele fala do amor prático, aquele que se manifesta no cuidado, na empatia, na compaixão que sentimos e principalmente que demonstramos. O julgamento final que ele descreve não é baseado em aparências, em títulos ou em quantas pessoas nos aplaudiram. Ele é baseado em ações concretas, muitas vezes silenciosas e anônimas. Pense bem, o que separa as ovelhas dos bodes, segundo Jesus, não é a fé que declaramos com palavras bonitas, mas o amor que vivemos através de gestos simples. Quantas vezes no nosso dia a dia corrido, passamos por alguém que sofre e pensamos: Ah, não posso fazer nada. Isso não é problema meu, ou alguém vai ajudar. Mas Jesus nos lembra que cada gesto de amor, por menor que pareça, é um encontro direto com Ele. Quando damos atenção a quem está sozinho, quando partilhamos o que temos, seja um prato de comida ou um minuto do nosso tempo, quando escutamos com paciência a dor de alguém, é o próprio Cristo que está ali, diante de nós, disfarçado naquele irmão, naquela irmã. E o mais impactante dessa passagem é que aqueles que servem, os justos, as ovelhas, muitas vezes nem percebem a grandeza do que estão fazendo. Eles perguntam: Senhor, mas quando foi que fizemos isso por ti? Isso nos ensina que o amor verdadeiro é desinteressado. Ele não busca recompensa, não mantém um placar do bem que faz. Ele simplesmente age. Por outro lado, os que se afastam do bem, os que ignoram o sofrimento do próximo, também não percebem a quem estão rejeitando.
Ao fechar a porta para o irmão necessitado, eles estão, na verdade, fechando a porta para o próprio Deus. Essa é uma reflexão que nos chama à responsabilidade. Então, hoje, o Evangelho nos convida a olhar para dentro de nós mesmos, com honestidade. Quantas vezes nos preocupamos mais em parecer bons diante dos outros, em manter uma imagem, do que em cultivar a bondade que brota do coração? Naquele dia, Jesus não vai nos perguntar quantas vezes fomos à missa, embora seja importante. Ele não vai testar quantos versículos da Bíblia sabíamos de cor. A pergunta central, o critério do julgamento será: você amou? Você perdoou quem te feriu? Você ajudou quem precisava de você, mesmo quando ninguém estava vendo? Essa é a fé viva, a fé que age, a fé que verdadeiramente transforma o mundo. Ser cristão não é apenas um título, é uma identidade que se revela na forma como tratamos as pessoas. O verdadeiro cristão é aquele que aprende a reconhecer o rosto de Cristo no outro, especialmente no mais frágil, no esquecido, no marginalizado. E o melhor de tudo é que isso não depende de grandes atos heróicos que talvez nunca tenhamos a chance de fazer. Depende de pequenas atitudes diárias que estão ao alcance de todos nós. Um sorriso genuíno para quem está triste, uma visita a um doente, partilhar o lanche, uma oração silenciosa por alguém que está passando por dificuldades. Cada um desses gestos é uma semente de eternidade que plantamos aqui na Terra. E no fim, seremos reconhecidos não pelas palavras que dissemos ou pelos cargos que ocupamos, mas pelo rastro de amor que deixamos no caminho. Por isso, não encare o julgamento final como uma ameaça assustadora. Pelo contrário, veja-o como uma promessa de justiça e de amor. É o dia em que tudo o que estava oculto será revelado, inclusive todo o bem que você fez em silêncio, todo o amor que você distribuiu sem esperar nada em troca. Então, viva de tal modo que, quando o Senhor voltar, Ele possa olhar para você com um sorriso, abrir os braços e dizer: vinde, bendito de meu Pai. Eu vi tudo o que você fez. Faça da sua vida uma constante oferta de amor. Abrace, ajude, compartilhe, perdoe e ore. Porque cada ato de amor, por menor que seja, é um passo firme em direção ao reino de Deus. Vamos encerrar com uma oração. Senhor Jesus, ensina-nos a reconhecer-te em cada rosto humano, em cada história de vida, em cada olhar que cruza o nosso. Dá-nos um coração sensível e generoso, capaz de amar sem esperar nada em troca, como tu nos amaste. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes em que passamos por ti e não te vimos, por todas as vezes em que a pressa e o egoísmo nos cegaram. Fortalece a nossa fé para que possamos servir com alegria e viver de um modo digno do teu imenso amor. Que nossas mãos sejam as tuas mãos e nosso coração um reflexo do teu. Amém. Se esta palavra tocou o seu coração, curte e deixe um amém aqui nos comentários para eu saber que você esteve comigo nesta reflexão. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama e que precisa ouvir essa mensagem. E claro, se ainda não for inscrito, se inscreva no canal para continuarmos crescendo juntos na fé. Que Deus abençoe poderosamente você e toda a sua família. Fique em paz.